Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Paz e ternura no seu coração, sou eu, o Padre Roger Araújo, que estou junto com você em nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. E nós estamos a cada dia se aprofundando no conhecimento, na intimidade, na leitura orante da Palavra de Deus. Hoje vamos estudar o capítulo 44 do livro do Gênesis. Será a prova final que José dará aos seus irmãos. Tem sido muito importante para mim, eu tenho certeza que para você também, todos os elementos de provocação, de reflexão, de meditação, de revisão de vida que a Palavra de Deus tem provocado em nosso coração. Por isso, venha mesmo conosco, pegue a sua Bíblia, o seu caderno, a sua canetinha, para que juntos possamos mergulhar na Palavra de Deus, que é o alimento para a nossa vida. E nós nos colocamos diante da presença de Jesus, nosso Mestre e Senhor. Jesus que ensinava aos seus discípulos e Jesus que ensinava às multidões, Ele ensinava a Palavra de Deus, Ele nos ensina a cada dia como viver a partir da Palavra. Porque Jesus é a Palavra eterna de Deus. Nós te louvamos, Senhor, te bendizemos, te adoramos, te glorificamos. Nós te reconhecemos como nosso único Deus, como nosso único Senhor e como nosso Salvador. Dê-nos a tua bênção, Senhor, para que possamos crescer na intimidade com a Trindade Santa por meio da Palavra. Jesus, tu és o único caminho que nos leva ao Pai. Leva-nos ao coração do Pai, leva-nos, Senhor, por meio da Palavra, porque a tua Palavra salva, a tua Palavra renova, a tua Palavra transforma. Venha falar ao nosso coração, venha falar à nossa vida por meio da tua Palavra. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A minha alma está sedenta de ouvir a Palavra de Deus. A minha alma está sedenta de ser direcionada por Deus e pela sua Palavra. Sabe, às vezes a gente, quando vai ler a Palavra de Deus, a gente já fica assim preocupado. O que Deus quer me falar? O que Deus quer me dizer? Se aproxime da Palavra de Deus de uma forma desinteressada. Não é desinteresse pela Palavra, mas não tenha aquele interesse pessoal. Como é que vai ser? Não, é com tranquilidade, é com calma, é com a serenidade do Espírito que nós penetramos as Sagradas Escrituras. Eu posso ler esse mesmo texto 10 vezes, que 10 vezes Deus vai falar de forma muito diferente ao meu coração. Anota, por favor, não esqueça, tá? O nosso estudo de hoje. E você então escreva Gênesis, capítulo 44. É o estudo do nosso dia de hoje. No capítulo 44, começa dizendo assim: José deu ao seu administrador esta ordem. Eu gosto dessa ordem do homem de Deus, porque ela acaba sendo a ordem de Deus para o nosso coração. Que responsabilidade falar em nome de Deus, que responsabilidade deixar-se guiar por Deus. E a ordem foi: enche os sacos desses homens de víveres, quanto couber, e põe o pão e o dinheiro de cada um na boca do saco. O pão e o dinheiro e os víveres, os alimentos e os elementos necessários para prover as necessidades deles na viagem de volta do Egito, do Egito para Canaã, onde está o seu pai. Põe também, agora tem uma armadilha, e diga-se de verdade, é uma santa armadilha, não é? José está colocando os seus irmãos à prova, porque José, importante dizer, ele não quer um amor mais ou menos, ele não quer uma reconciliação mais ou menos. José não quer se reconciliar com seus irmãos por força de reconciliar, mas José quer estar junto com seus irmãos de novo. E por isso as provas que José faz é para ir aos poucos cavando daqueles corações o que realmente tem dentro deles. Os irmãos já demonstraram um certo arrependimento, mas a prova ela serve para isto,
para que o nosso arrependimento, para que a nossa contrição, para que a nossa tomada de consciência do que fizemos ou do que erramos, ela seja completa. José poderia ter feito como a maioria de nós fazemos. José poderia ter jogado logo na cara dos seus irmãos: tá vendo? Vocês não me venderam? O que vocês fizeram comigo? Não, o homem de Deus não faz isso. O homem de Deus, ele vai usando os argumentos divinos para que a própria consciência possa responder. E José não quer, de forma nenhuma, agir de uma forma humana, mundana, porque a forma mundana é essa: eu quero me reconciliar, mas eu quero jogar na cara o que ele fez comigo. A mulher quer se reconciliar com seu marido, mas ela quer jogar na cara dele o que ele fez. Não, coloquemos as provas divinas para que aquele coração, de fato, ele se adentre na contrição. A contrição é o arrependimento necessário para a mudança do coração. E esses irmãos já estão bastante temerosos, sofridos, arrependidos, porque jamais imaginariam que chegariam a tal circunstância, e eles tomam na consciência que erraram quando venderam seu irmão, mas nem imagina que esse homem que tanto tem cuidado deles, mas tem colocado eles também à prova, de fato era o seu irmão vendido. E eles já tinham com certeza o seu irmão como morto. E ao amanhecer, deixaram partir os hebreus com seus jumentos, estando eles ainda não muito longe, pois apenas tinham saído da cidade. José disse então ao administrador: saí em perseguição desses homens e dizer-lhes quando os alcançares: por que pagastes o bem com o mal? Não é por acaso essa taça em que bebe do meu patrão? É com ela que se põe e com ela que ele se põe a adivinhar. Fizestes mal em agir assim. E aí eles foram alcançados e o mordomo repetiu as mesmas palavras que José tinha pedido que se falasse a eles. As palavras as palavras foram muito constrangedoras, né? Porque estavam ali com o que precisavam, né? O dinheiro na boca do saco, os elementos, mas ali estava também a taça, né? Que foi colocada de propósito na bolsa deles. Para quê? Para que aqueles irmãos fossem provados. Interessante. Diante dessa prova, a prova que José quer dos seus irmãos é a prova da autenticidade. Porque eles poderiam simplesmente mentir: não fomos nós, ou qualquer coisa, foi ele. Ou poderiam começar a colocar a culpa no outro. O mais comum na convivência de irmãos, quando aparece um erro, sobretudo quando o medo se apodera do coração e cada um quer livrar o seu corpo e a sua pele, quando o individualismo toma conta do coração de irmãos, de amigos, de grupos, é um dizer: não foi eu, é cada um tirar o seu corpo fora. Não, mas foi o outro, eu não sei quem foi, sei que não foi eu. Não, aqui os irmãos estão unidos, estão sendo injustiçados, eles não têm noção de quem fez isto, não é? Não imaginaram que alguém colocou, e você vai ver que vai vir uma acusação sobre um deles. É isso que vai mostrar para nós agora o texto. Como então iremos furtar ouro ou prata da casa do teu Senhor? Aí diz o versículo 9: morra aquele de teus servos em cujo poder se encontra a taça, e nós sejamos reduzidos a escravos de teu Senhor. E ele respondeu: quanto ao que dizeis, ficai assim: aquele com quem se encontra a taça será meu escravo, e vós outros estareis livres. Cada um descarregou depressa o saco em terra e o abriu, começando pelo mais velho. E acabando pelo mais novo, o mordomo os examinou, e a taça foi encontrada no saco de Benjamim. Imagina o pavor que tomou conta do coração deles. Todos sabiam que não tinham pego a taça, com toda certeza. Mas a taça foi colocada no saco do irmão mais novo, óbvio, aquele que José mais amava, mais queria ver, mais era importante para o seu coração. Óbvio que fazia parte da estratégia de José.
Então, no gesto de dor, eles rasgaram as vestes, carregaram de novo os jumentos e voltaram à cidade. Então, o gesto de dor, porque sabe tudo isso que significa não só para eles, mas para o pai. Como é que vão voltar sem o irmão? Eles podiam dizer: se viram, problema seu, quem mandou você ter pegado a taça? Não, estão conscientes de que o irmão não fez isso, mas estão com o coração repleto de dor. Quando Judá chegou com os irmãos à residência de José, que ainda ali estava, prostraram-se com o rosto em terra, e José perguntou o que fizeram, tal, o que podemos dizer ao meu senhor? Como falar, como mostrar nossa inocência? Deus descobriu a culpa de teus servos. E o versículo 17, ele porém respondeu: longe de mim fazer isto. Aquele com quem se encontrou a taça será meu escravo. Quanto a vós, voltai em paz junto ao vosso pai. E aí Judá então vai interceder: perdão, meu Senhor, permite que teu servo fale uma palavra aos teus ouvidos. E aí ele vai descrever toda a história, toda a dor que aquilo vai provocar ao coração do pai, até o sentimento de morte que o pai vai ter se eles voltarem para casa sem um irmão. Lá atrás, eles venderam um irmão sem nenhuma piedade. E agora, com o coração mais convertido, eles sabem que não podem voltar sem um irmão. Eles poderiam simplesmente cada um voltar: olha, o problema não é nosso. Ele foi pego, mas eles não. Judá fala em nome deles do sentimento de dor que está o coração deles. Eles preferem que eles fiquem como escravos, mas jamais deixar o irmão. Saber se colocar no lugar do outro. E o versículo 33 disse: deixai, pois, que teu servo fique como escravo de meu senhor em lugar do menino, para que ele possa subir de volta com os irmãos. Do contrário, como poderei voltar para junto de meu pai? Sem o menino, não gostaria de ver meu pai atingido pela desgraça. É a dor que toma conta do coração de Judá. Ele prefere ficar no lugar do seu irmão do que ver o seu pai morrer de dor porque o irmão não voltou. Nós vamos agora chamar o padre Antônio Xavier para que nos ajude a aprofundarmos mais ainda na compreensão das Sagradas Escrituras. Agora nós temos a partida dos irmãos de José, que devem retornar à terra então de Canaã, a terra prometida, para encontrarem-se novamente com Jacó e levarem os víveres. Só que aqui José será aquele que vai aplicar uma espécie de pegadinha em relação aos seus irmãos, pegando o feixe de Benjamim e colocando de volta não só o dinheiro no feixe de todos, mas pondo de Benjamim ali dentro também o bendito da sua taça de prata, para que depois possa vir a acusá-los realmente de terem roubado aquilo ali. Mas ele não quer acusá-los para puni-los, ele quer fazer com que voltem, quer ver como eles realmente vão fazer na hora de defender Benjamim, que será acusado de ter roubado sem sequer ter roubado. E mesmo aqueles que colocaram a taça ali sabem que nada disso aconteceu, sabem que é simplesmente uma questão de manobra de José. Quando retornam então, depois de serem perseguidos e de encontrarem essa taça e que retornam, nós vamos ter uma das cenas mais chocantes desse grupo dos irmãos, que será Judá, que ao mesmo tempo que refere-se a uma pessoa, se refere a uma tribo e depois a se referir a todo o povo, Não podemos esquecer a passagem de Hebreus para judeus, Que Davi inclusive é um rei que é da tribo de Judá. Nós vamos ver Judá que se responsabiliza por aquilo que aconteceu e que se oferece para ficar no Egito no lugar de Benjamim, de tal forma que Jacó não venha a ser surpreendido e venha morrer de tristeza por Benjamim não ter voltado. Não sabiam o que ia acontecer, mas é bonito isso, quando alguém, diante de uma situação de erro de alguém, assume a culpa, não para inocentar o outro, mas como uma forma de misericórdia em relação a outra pessoa. Se cada coisa que nós encontrássemos na nossa vida fôssemos pensar somente na gente, certamente destruiríamos a nossa vida e a nossa família e tudo aquilo que tem em torno da gente. Judá é aquele que dá esse passo, que pede perdão, reconhece que aconteceu o erro e diz que eu fique então.
Esse será o símbolo mais adiante utilizado, onde Judá será realmente protagonista do povo, será aquele que vai ceder espaço, por exemplo, ao rei que é Davi, a vida toda que vai ser desenvolvida a partir dos preceitos. Judá vai se transformar no irmão, né, dessas 12 tribos, naquele que é tido como o mais correto e observante da lei e da misericórdia. Judá se coloca no lugar do irmão mais novo, mas sobretudo no lugar do pai. Ele se comove e profundamente com o coração machucado e preocupado com seu pai, ele quer ficar no lugar do seu irmão. Se colocar no lugar do outro é assumir a dor do outro, o sentimento do outro, e não se importar somente consigo, com sua dor, com seu coração, com seus sentimentos. Senhor, ensina-nos a ter compaixão. Senhor, nos ensina a assumirmos também na nossa vida o sentimento que machuca, que fere o coração do outro. Senhor, ensina-nos a ter um coração contrito, arrependido e que possa, de fato, se arrepender de nossos pecados e de nossas faltas. Dê-nos tua bênção, Senhor. Dê-nos tua graça, dê-nos a tua proteção. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Deus que abençoe imensamente você. Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família. E eu te espero no nosso próximo programa para juntos crescermos no conhecimento da Palavra de Deus com a Bíblia no meu dia a dia. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.